Bora lá, pessoal. Estamos de volta. Vamos continuar aqui, né? Então, a gente já viu aí, né, as projeções, né? São projeção plana, né, polar ou azimutal, projeção cilíndrica e a projeção cônica, né? São essas as projeções que a gente pode ter quando a gente está trabalhando com os mapas. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida com relação a isso aí? Mais uma vez, quem tiver com a câmera desligada, a gente vai ter que sair, tirar da aula, certo? Depois que tirar da aula, a gente avisa aos pais que não assistiu a aula. Então, é bom você ativar logo sua câmera antes que eu tire da aula. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho com as escalas, tá certo? As escalas, né, elas servem para fazer, né, uma proporção, né, do que eu tenho na realidade com o que eu vou colocar no papel, né? Eu tenho um país inteiro, eu não posso colocar em um pedaço de papel, então eu vou ter que definir uma escala para dizer que tantos centímetros do papel equivale a tantos quilômetros na real, tá certo? Então, a escala, ela vai servir para isso, para eu poder fazer essa diminuição ou aumentar, né? Pegando uma coisa que está lá na realidade e colocando no papel, ok? Isabela, eu vou tirar você do ar agora, tá certo? Você não vai mais poder entrar não, tá bom? E você vai ter que informar para os seus pais, para sua mãe, que você não assistiu a aula porque estava com a câmera desligada, tá bom? Então, vamos lá, as escalas. Quem quer ler para mim? Lê aí, Wesley. Que página? 42. Estava acompanhando, não era essa. As escalas. A escala de um mapa serve para estabelecer a relação entre o tamanho real de um lugar e a sua representação no papel, ou seja, quantas vezes o objeto, caso a Terra ou alguma parte dela, precisou ser reduzido para caber no mapa. Há dois tipos de escala, a numérica e a gráfica. A escala numérica é a representação, relação entre as distâncias do mapa e as distâncias no tempo, representado por uma fração ordinária na qual o número corresponde à medida no mapa e o denominador corresponde à medida. Se determinado mapa estiver na escala um milhão de mil, lê-se 1 por 200 mil. Isso significa que cada unidade distante no mapa, 1 centímetro, por exemplo, corresponde a 200 mil unidades, 200 mil milímetros, metros, 2 quilômetros no terreno. Ok, só um A momento agora, escala... só um momento, essa. Então, veja só. Vamos entender isso bem direitinho. Quando eu estou falando de escala, eu posso ter dois tipos de escalas, né? É a escala numérica ou a escala gráfica. Então, a escala numérica é essa relação das distâncias do mapa com a distância do terreno. Ela é representada por uma fração ordinária, tá certo? No qual o numerador corresponde à medida no mapa e o denominador corresponde à medida real. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu pegar um mapa cuja escala
ela esteja de 1 para 200 mil, né, leis 1 por 200 mil, isso significa que cada centímetro, né, cada centímetro no mapa corresponde a 200 centímetros no terreno. Aí só que a gente tem que parar e pensar um pouquinho, né? Um terreno com 200 mil centímetros. Então, eu vou ter que converter isso aí para a unidade que se aproxime da realidade, né? Quando eu estou falando em terrenos, eu estou falando de quilômetros. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui uma calculadora para a gente fazer um cálculo bem básico, né? Deixa eu abrir aqui para a gente fazer esse cálculo. Deixa eu trazer aqui para vocês. Deixa eu trazer, cadê a calculadora? Está aqui, pronto. Então, vamos lá. Então, eu tenho a calculadora. Então, eu estou dizendo 1 para 200 mil, né? Eu tenho 200 mil centímetros, né? A cada 100 centímetros, eu tenho 1 metro, né? A cada 1.000 centímetros, eu vou ter 1 quilômetro. Então, eu vou dividir isso aqui por 1.000 para chegar em quilômetro. Dividindo por 1.000. Vai dar 200, né? 200 mil dividido por 1.000 vai estar 200. Tá certo? Então, esse 200 vai corresponder a 200 centímetros, né? Deixa eu ver aqui, só um instante. 200 mil dividido por... Não é 1.000 não, gente. É 100. 200 mil, né? Eu vou dividir por 10.000. 10.000 é a unidade de quilômetros. Não é 10.000 ainda não. Deixa eu ver aqui, só um instante. Deixa eu ver se eu posso beber água. Oi? Eu posso beber água? Pode. Ah, O que professor, já está for aqui. Já está feito aqui no livro de vocês. Veja aqui no livro de vocês. Ó. A cada centímetro, né, corresponde a 200 mil unidades, que corresponde a 200 mil centímetros. 200 mil centímetros corresponde a 2.000 metros. Né? Aí 2.000 metros corresponde a 2 quilômetros. Ok? Eu que estava fazendo errado aqui. Já tá pronto aqui no livro de vocês. Então, vamos lá. Então, cada centímetro corresponde a 200 mil unidades. Né? Unidades de quê? De centímetros. Né? Então, 200 mil centímetros corresponde, na verdade, a 2.000 metros. Tá certo? Deixa eu colocar aqui compartilhando para vocês perceberem. Então, tá aqui, ó. A cada centímetro que eu tenho no mapa corresponde a 200 mil centímetros no campo, né, na realidade. Esses 200 mil centímetros correspondem, na verdade, a 2.000 metros. 2.000 metros corresponde a 2 quilômetros. Ok? Vocês entenderam isso aí? Então, cada centímetro que eu tiver no meu mapa, se a escala for de 1 para 200 mil, cada centímetro que eu tiver no mapa corresponde a 2 quilômetros no terreno, na parte real. Vocês entenderam? Quem não entendeu? Quem não entendeu? Entendi. Todo mundo entendeu, né? Então, vamos lá. Deixa eu dar mais aqui o exemplo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um... Deixa eu me ver aqui, cadê? Não vou abrir aqui, não. Mas deixa eu ver aqui.
Só um instante. Aqui. Então, vamos lá. Então, veja só aqui. Ó. Eu tenho 1 para 200 mil. É a mesma coisa de dizer que a cada 1 centímetro eu vou ter 2 quilômetros. Ok? Então, a cada centímetro que eu tiver no meu mapa, no papel, corresponde a 2 quilômetros na vida real, né? Lá no campo mesmo, né? Na realidade. Vocês entenderam isso? Então, vamos lá. Vamos supor agora que eu tenho o seguinte. Vamos supor que eu tenho o seguinte. Eu tenho uma escala que é 1 Vamos supor que eu tenho uma escala que é de 1 para 100 mil. Ok? Emily, isso quer dizer que a cada centímetro do meu mapa, na vida real, vai ter quantos metros? Né, Emily? Ajuda ela aí, Maria Gabriela. Vocês disseram que tinham entendido? Ajuda, Raquel. Se a cada 1 centímetro eu tenho 100 mil unidades de centímetro, quer dizer que eu vou ter 100 mil centímetros. 100 mil centímetros, isso aqui é a mesma coisa de eu dizer, ó, que isso aqui é 1000 metros. Se isso aqui é 1000 metros, é a mesma coisa de eu dizer que isso aqui é 1 quilômetro. Tá certo? Então, 1 centímetro do meu mapa vai corresponder a 1 quilômetro na vida real, lá no campo, né? Então, a cada centímetro que eu tiver no papel, lá, né, no terreno, né, na área que eu representei, corresponde a 1 quilômetro. Ok? É assim que funciona a escala. Quando eu falo em escala, eu estou me referindo a esse processo. Ok? Tá certo? Podemos continuar? Podemos continuar? Vocês entenderam isso aí? Então, vamos lá. Eu vou passar um vídeo para vocês, para a gente poder entender melhor. Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre escala e legenda. Afinal, esses dois elementos da cartografia servem para quê? Nós temos duas finalidades diferentes. A legenda vai ser a voz do mapa, enquanto aqui a escala vai ser a proporcionalidade. Como que eu posso utilizá-los? Vamos começar pela legenda? A legenda, então, ela vai ser aquilo que vai dar vida para o mapa. Quando eu quero informar alguém de um determinado fenômeno do espaço geográfico, eu preciso desses símbolos, que a legenda vai explicar para a gente o que ela significa. E o que é esses símbolos? Esses símbolos pode ser um formato artístico, por que não? Eu posso fazer uma representação da maneira com que eu achar melhor, porém, essa mesma representação,
ela pode ser mais fiel a critérios científicos. E aí eu vou ter que utilizar as convenções cartográficas. As convenções cartográficas, elas são esses símbolos que são mundialmente conhecidos para representar diversas coisas. Quando eu falo de localidades, por exemplo, um aviãozinho sempre vai mostrar um aeroporto, uma igreja, um templo religioso, uma âncora pode ser um porto ou um estaleiro, uma cruz pode ser uma farmácia, um hospital, uma fábrica, uma área industrial, um prato, um garfo, uma faca pode ser uma praça de alimentação, um restaurante, um telefone, um centro de telecomunicações, uma carta, uma agência de correios ou até mesmo um livro representando uma biblioteca ou até uma escola. Isso são símbolos que vão remeter para a gente o fenômeno diretamente. Então, são pictogramas, são padrões que acabam tendo em diversas figurinhas que vão mostrar para a gente informação que não necessariamente vai ter a representação, vai ter o significado. A legenda ela vai trazer esse significado para a gente, mas a convenção cartográfica por si só, ela já é o significado, ela já vai mostrar o fenômeno para a gente. Essa iconografia, que é essa forma com que nós identificamos com as figuras, com os desenhos, ela por si só já vai ser a forma de representação. Então, quando a gente fala de localidades, aqui já vai bater de cara para aquilo que a gente precisa. Mas, parando para ser um pouco mais específico, quando a gente fala de transportes ou até mesmo de comunicações, nós temos regras a serem utilizadas. As linhas vermelhas sempre vão falar de linhas de comunicação, uma rede elétrica, uma rede telefônica, até mesmo conectividade física, uma estrada entre uma cidade e outra, vai ser sempre representada por linhas vermelhas. Uma linha tracejada vai sempre representar uma estrada de ferro, por exemplo. Agora, uma linha azul dentro de um mapa sempre representará hidrovias, áreas onde temos água, um rio ou até mesmo um canal de água artificial, sempre vai ser representado por linhas azuis. E uma linha simples pode ser um caminho qualquer, pode ser uma estrada, uma avenida, uma rua, uma viela, um beco, aquilo que você achar melhor para ser representado por uma linha simples. Isso temos a iconografia na parte dos transportes. Agora, quando a gente falamos de cidade, por exemplo, vamos ter símbolos parecidos, mas que um complementa o outro. Uma bolinha, um quadradinho, uma bolinha dentro de um quadradinho, uma estrela envolta por um quadrado. Vocês conseguem perceber aqui uma conectividade entre esses ícones? Consegue perceber que essa bolinha dentro desse quadrado vai ter essa representação? Então que essa aqui é muito maior do que essa, que é maior do que essa? Essa hierarquia dentro aí desses símbolos vai mostrar características de tamanho e proporção. Óbvio que se a gente olhar aqui, vamos saber que aqui é uma capital federal, aqui é uma cidade um pouco menos importante, aqui um pouco menos importante, aqui é uma cidade pequena. Assim nós conseguimos construir a convenção cartográfica, que não necessariamente vai precisar da legenda, da explicação do elemento utilizado, mas o próprio ícone representando aquilo que a gente quer. E isso pode ser não simplesmente quando eu represento espaço. Eu posso fazer na anatomia uma representação do corpo humano, eu posso fazer um desenho de um determinado lugar, utilizando esses elementos também. Um croquis, quem sabe? Isso vai ter uma convenção cartográfica. Essas formas de se organizar acabam sendo utilizadas através da legenda. Agora, se você quiser uma eficiência, um rigor mais matemático, você vai utilizar a escala através daqueles elementos de razão e proporção na matemática. Vamos entender? Porque você vai ter essa escala na parte do lado do mapa e ela vai mostrar a proporcionalidade, qual é o tamanho que aquele centímetro vai representar em todo o espaço. Vai apresentar de duas maneiras. A escala gráfica, onde cada segmento dessa linha vai representar uma quantidade em quilômetros. Por exemplo, aqui, ó, esse segmento, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. 1 centímetro equivale a 15 quilômetros, 2 centímetros equivale a 30, 3 centímetros a 45 e assim sucessivamente. Agora, quando você perceber uma fração dentro do mapa,
Nós estamos falando aqui de escala numérica. Essa fração sempre vai ter uma parte que equivale a 1.500.000 partes desse mesmo elemento. E quando eu falo de partes, eu posso ser 1 centímetro para 1.500.000 centímetros, ou 1 metro para 1.500.000 metros. Tudo depende, porque isso aqui é uma proporção, é uma fração. O numerador, 1, significa 1 centímetro naquilo que eu estou representando. O denominador vai ser a quantidade que ele está representando. 1 para 1.500.000. 1 centímetro no mapa equivale a 1.500.000 centímetros na realidade. Está entendendo? É essa a situação aqui. Agora, quando nós olhamos essa fração, a gente vai ter muita presença no mapa? Vai aparecer, mas ele é mais comum quando aparecer em prova. Agora, a escala gráfica não. Como ela é mais fácil de entendimento e mostrar essa proporcionalidade, ela vai estar presente o tempo inteiro nos mapas, aquilo que as pessoas precisam ver para entender essa proporção, para saber distâncias e ter uma noção exata de se é perto ou se não é tanto assim. Aí nós vamos ter essa característica de escala gráfica. Vamos perceber agora, gente, que existem tamanhos de escalas. Quando a gente fala de uma escala de 1 para 20.000, lembra que eu estou falando de uma fração, em que eu estou dividindo 1 para 20.000. Então, o pedaço que eu vou ter aqui dessa representação vai ser maior do que 1 para 2 milhões. Uma parte dividido por 2 milhões. Então, aqui, quando temos um denominador menor, nós vamos ter uma escala maior, uma escala grande, onde vamos ter maior detalhes de representação. Quando eu falo de uma representação de 1 para 20.000, eu vou representar um bairro, uma quadra, numa folha de papel. Agora, quando eu coloco 1 para 2 milhões, eu vou estar representando uma região de um país, parte de um estado, uma cidade, também numa folha de papel. Porém, só aqui eu vou ter uma menor quantidade de detalhes, mas eu vou ter uma maior área representada. Já dessa maneira aqui, eu vou ter uma menor quantidade de espaço, mas eu vou ter mais detalhe nele. Mas afinal, como eu faço essa conta? Para que serve essa escala? Presta atenção. Aqui eu tenho a fórmula mágica. A escala é igual à distância real dividida pela distância no mapa. E é igual a dzão dividido por dzinho. Vamos entender aqui, ó, um triângulo. Onde nós vamos ter o dzão aqui em cima, porque ele é o maiorzão. E aqui eu vou dividir a escala e o dzinho. Presta atenção. Quando eu quero saber a escala, eu vou fazer a distância real dividida pela distância no mapa. Então, ó, corta aqui, ó, distância real dividida pela distância no mapa. Se eu quero saber a distância no mapa, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a distância real e vou dividir pela escala. Agora, se eu quero saber simplesmente a distância real, eu pego a escala e multiplico pela distância no mapa. Aqui eu vou ter o triângulo da escala cartográfica. Vamos fazer essa conta? Eu deixei aqui um exemplo, ó, a escala de 1 para 1.500.000. Quanto isso representa num ponto que eu tracejei nesse mapa imaginário aqui, de A e B, que tem 4,5 centímetros? Bom, lembra de regra de 3? Na geografia, toda conta de matemática é elementar. Tudo se resolve no máximo em regra de 3. Você pode somar, dividir, multiplicar, diminuir, mas no máximo é regra de 3. Então presta atenção. Se eu tenho aqui 1 centímetro que vale a 1.500.000 centímetros, nós temos aqui então que reverter isso aqui para uma conta mais fácil. Lembra lá na 4ª série, quando você aprendeu a converter a quilometragem? Converter a distância? Ali eu estou dizendo que 1 centímetro equivale a 1.500.000 centímetros. Vamos colocar isso aqui? Vamos lá. 0, 0, 0, 0, 0, 1.500.000. Então eu vou colocar o 5 aqui e 1.500.000. 500.000 centímetros. Se eu converter isso aqui para quilômetro, será quantos quilômetros? 15 quilômetros.
Tá vendo? Lembrou da quarta série agora, né? Então, se 1.500.000 equivale a 15 quilômetros, eu vou dar um macete mais rápido. Corta 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, você vai ter o resultado. Se 1 centímetro equivale a 15 quilômetros, 4,5 centímetros equivale a quanto? Regra de 3. Lembra disso? Esse vezes esse dividido por esse. É simples. Regra de 3. 4,5 vezes 15 vai dar o resultado da nossa escala. Que vai dar o quê? 67,5 quilômetros. Ou seja, desse ponto até esse ponto, do A até o B, que eu vou ter 4,5 centímetros no mapa, eu vou ter aqui na realidade 67,5 quilômetros. Aqui eu tenho a representação exata da distância. Perceba então, gente, que a escala ela é essa representação com fins mais precisos matemáticos. Já aqui vamos ter a voz desses mapas. E esses dois elementos são muito importantes na leitura cartográfica. Eu espero que você tenha entendido essa aula até aqui. Muito obrigado por ter... Pronto, então tá aí, né? Eu vou deixar esse vídeo lá no grupo, para que vocês possam assistir, tá certo? E para Eduarda também, que não conseguiu assistir por aqui, tá certo? Então, estou deixando lá, aí vocês vão assistir esses vídeos e na próxima aula a gente continua com esse assunto, tá bom? Então, a todos, muito obrigado. Só um instantezinho para a gente fazer a chamada. É bem ligeirinho. Raquel está aí? Raquel. Emily Sofia está? Está. Vou chamando e vocês vão dizendo presente ou não, tá bom? Isabela. Faltou. Lília. Luana. Luana faltou, foi? Maria Clara. Eduarda. Gabriela. Pedro. Saulo. Presente. Júlia. Júlia, eu vou botar presente, viu? Presente. Por esta vez. Então, pronto, era isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Tá bom? Assistam ao vídeo que na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios.